de Marcos. Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre o tema o valor de uma vida para Jesus. O valor de uma vida para Jesus. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Obrigado, minha irmã. Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 23. Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 23. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então, os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só o sacerdote era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Agora capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, em algumas versões, uma mão mirrada. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Preste bem atenção, meus irmãos. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começavam a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Podeis assentar, não feche a sua Bíblia, por favor. Pai, nós te damos graças a Deus. E rendemos, sim, Deus, louvores ao teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que já foi ministrado, Senhor, aos nossos corações. Obrigado pela tua presença, obrigado, Deus. Mas nessa hora, ó Pai, estamos diante da tua palavra. Desarme, ó Deus, cada um de nós, para que a tua palavra entre, ó Deus, e faça morada em cada coração. Pai Santo, eu te peço que talvez uma frase, Senhor, um versículo, possa fazer diferença na vida das pessoas que estão diante de mim. Quanto a mim, Deus, me dê unção no falar, autoridade no falar, poder do teu Espírito e simplicidade. E que a partir de agora haja espírito de iluminação, Deus. Fala, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o valor de uma vida para Jesus. Todos nós que estamos aqui presentes nessa noite, sabemos o quanto o ser humano, o homem, ele é precioso para Jesus, como o homem é uma joia para o nosso Deus. E esse homem é tão precioso, é tão valioso para nós, melhor dizendo, para Deus, que Deus cuida, trabalha e faz com que todas as coisas possam abençoar o ser humano, porque Deus valoriza o ser humano e a vida dele. Mas preste bem atenção, igreja.
que a vida desse ser humano é tão importante para o nosso Deus, que esse Deus um dia enviou o seu Filho. Ele vestiu a nossa pele, Ele vestiu a nossa carne, Ele vestiu o nosso corpo, sentiu as dores que nós sentimos, sofreu o sofrimento que nós sofremos, passou as tentações que nós passamos, enquanto esteve entre nós. Esse Filho de Deus, chamado Jesus, curou, libertou, transformou pessoas, porque a vida do ser humano é de um valor imensurável para o nosso Deus. Mas se você, junto de mim, tem acompanhado essas exposições no Evangelho de Marcos, se existe por um lado Jesus, que faz de tudo e de todas as formas para abençoar esse ser humano, para contrapor aquilo que Jesus fazia, existia uma religião. Existiam religiosos que faziam tudo para atrapalhar aquilo que Jesus estava fazendo, que se esforçavam ao máximo para tentar frear aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. Nós já vimos que no dia que Jesus realizou o milagre daquele homem aleijado que foi descido pelo telhado de uma casa, e Jesus perdoou os pecados daquele homem, os religiosos daquela época chegaram para Jesus e disseram: quem é ele para perdoar pecados? Quando Mateus, Levi, foi convertido, nós também acompanhamos isso, ele deu uma festa, um banquete, para agradecer por tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele, e um novo rumo e direcionamento que ele iria tomar ao lado de Jesus. Mas os religiosos apareceram e fizeram o seguinte questionamento: quem é esse que se assenta com pecadores e publicanos e come com eles? Mas ainda, meus irmãos, durante essa festa, enquanto as pessoas se banqueteavam, se alegravam e desfrutavam daquela alegria, eles perguntaram: olha, os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam, mas por que Jesus e os seus discípulos não jejuam? Existia, meus irmãos, um contraponto. Aquele que queria abençoar e aqueles que queriam escravizar as pessoas. E diante dessas verdades que nós acabamos de introduzir, a pergunta que como igreja nós precisamos responder nessa noite é a seguinte: quanto, afinal de contas, vale uma vida para o nosso Senhor Jesus Cristo? Com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a exposição desse texto, por favor. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: a religião que escraviza. Verso 23 e 24. Note comigo, por favor, uma vez mais. Aconteceu que no sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito no sábado. Meus irmãos, nesse mundo no qual nós estamos, existem pelo menos 10.000 religiões. Religiões diversificadas, religiões diferentes, em que todas elas pregam que a sua mensagem, o seu modo de viver é a verdade. Mas se nós formos parar para pensar, refletir e entender, só existe 2 tipos de religiões nesse mundo. A religião, meu irmão, que tem a finalidade de adorar a Deus, abençoar e servir o ser humano. Mas existe também a religião da morte, que se centraliza e se esforça tão somente em ritos e práticas que escravizam as pessoas, que deixam as pessoas cativas. E quando nós olhamos para esses 2 primeiros versos, os versos 23, 22 e 23, nós vamos observar que uma vez mais Jesus está caminhando com seus discípulos, e isso num dia de sábado. Jesus estava vindo de Jerusalém,
de uma festa que aconteceu em Jerusalém e caminhava com seus discípulos. De repente, os discípulos de Jesus, com fome, começaram a colher espigas, ou a pegar espigas que estavam no chão, debulhando elas e comendo. Mas pasmem os irmãos, junto com a caravana que estava com Jesus, estavam também os fiscais da vida alheia, que junto deles olharam naquele momento, olha, por que os seus discípulos estão comendo espigas nos dias de sábado? O sábado era muito importante para o judeu, extremamente importante, mas os líderes religiosos, Everton, criaram 39 leis, além das quais Deus havia criado. Para os irmãos terem uma ideia, era impossível que um judeu desamarrasse um nó no sábado. Era impossível que o judeu andasse mais de 800 passos no sábado. Então, existia aquilo que Deus determinou, e mais as regras que os fariseus criaram. Diante dessas verdades, a pergunta que nós precisamos responder é: qual o objetivo do sábado? Para que o sábado, ou o Shabá, o dia de descanso, foi dado e criado por Deus? Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso de número 14 até o verso de número 15, Moisés vai mostrar que o objetivo central do sábado era para trazer benefício ao ser humano. O primeiro benefício era o benefício espiritual. Era o dia em que todo judeu deveria parar, meditar, se ajuntar na sinagoga para aprender a palavra de Deus, se reunir com a sua família, para lembrar tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo no passado. Então, o primeiro benefício era espiritual. Mas o segundo benefício era o benefício físico. Era um momento de tanto o escravo, tanto o senhor parar, descansar o seu corpo, descansar o seu físico, e entender que ninguém deve trabalhar direto, que o nosso corpo precisa de descanso. Mas o último objetivo do sábado, existia o benefício físico, o benefício espiritual, mas existia também um benefício mental. Era o momento de você arejar a sua cabeça. Era o momento de você tranquilizar o seu coração. Entretanto, quando nós chegamos no período de Jesus, essas pessoas estão empurrando regras a mais naquilo que Deus havia determinado para as pessoas. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, estão fazendo o quê? Se alimentando, comendo, suprindo a sua necessidade física. Mas esses fariseus disseram para Jesus: olha, aquilo que eles estão fazendo está errado. Pergunto para vocês. Primeira coisa, por que eles estavam ali? Se eles estavam com fome, por que eles não alimentaram os discípulos de Jesus? Mas foram ali tão somente para criticar aquilo que eles estavam fazendo. Mas diante desse questionamento, diante dessa reclamação, qual resposta que Jesus deu para eles? A primeira resposta que Jesus deu para eles está no verso 25 e 26 da sua Bíblia, que Jesus vai lembrar para esses religiosos aquilo que Davi havia feito. Em determinado momento no qual Davi estava sendo perseguido por Saul, ele entrou aonde os sacerdotes estavam, tomou os 12 pães da preposição que só os sacerdotes podiam comer e deu de comer a todos os que estavam com ele, mostrando um princípio para aqueles religiosos e para nós. A vida vem em primeiro lugar do que as regras. A vida em primeiro lugar. Por isso que Jesus vai dizer, não foi o homem que foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o ser humano.
Mas a segunda resposta que Jesus vai dar está em Mateus capítulo 12, verso de número 5. Que Jesus vai mostrar para eles e lembrar aquilo que os sacerdotes faziam no sábado. Se era errado trabalhar, se era errado fazer alguma atividade, por que os sacerdotes em dia de sábado estavam na casa de Deus ministrando? E para concluir a sua argumentação, Jesus vai mostrar para eles que eles esqueceram as palavras de Oséias. Em Mateus capítulo 12, verso de número 7. Se vocês soubessem o que é misericórdia. Vocês estão preocupados com leis, mas o Deus no qual vocês dizem que serve está preocupado com a misericórdia. O que Jesus queria mostrar para essas pessoas? E no último verso, no último versículo desse texto que nós acabamos de ler, Jesus diz assim no verso 28, preste bem atenção. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vocês sabem, quem está comigo diga amém, que todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. E o sábado não é diferente. O sábado aponta para nós o descanso que nós teríamos em quem? Em Jesus Cristo. Meu irmão, talvez você entrou aqui nessa noite carregando consigo o peso da rotina. Talvez você entrou aqui nessa noite carregando junto de si o peso das frustrações da vida, das dificuldades da vida, das decepções que você teve na vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, nesse lugar, trazendo junto de si o peso da religião. Aquilo que você tem como obrigação, aquilo que não é um prazer, mas aquilo que traz um fardo sobre a sua vida. Mas talvez você entrou aqui nessa noite carregando o miserável peso da culpa. Ou quem sabe o peso da mágoa em seu coração. Mas quando nós olhamos para esse Jesus, que é o nosso sábado prometido, nosso descanso merecido, aquele que traria conforto e consolo para todos nós, e o descanso que a nossa alma precisa. Em Mateus capítulo 11, Jesus diz as seguintes palavras para aquelas pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu os aliviarei. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Por isso Ele é o Senhor do sábado sobre as nossas vidas. Que peso você carrega consigo nessa noite? Que fardo você precisa colocar diante de Jesus nessa noite? O que tem te incomodado, o que tem te perturbado, o que tem tirado o seu sono, a sua alegria, a sua felicidade? Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o Senhor do sábado e do descanso está aqui. E Ele quer trazer o alívio que a sua vida precisa nessa noite. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas quando nós continuamos, esse texto, essa passagem tão preciosa, acompanhe comigo que o segundo ponto da nossa reflexão é que Jesus é aquele que vê os corações. Quando nós entramos no capítulo 3, o verso 1 vai mostrar para nós, acompanhe comigo por favor, que outra vez em dia de, está o que na Bíblia de vocês? Em dia de sábado. Jesus, uma vez mais, como era costume dele, vai para a sinagoga. E quando chega na sinagoga, Jesus começa a observar as pessoas que estão ali, a notar aqueles que, quem sabe, estão entrando, aqueles que estão se acomodando, sentando. E enquanto Jesus olha e observa aquela multidão que estava na sinagoga, ele vê ali, o verso 1 vai mostrar para nós, pessoas que estão mirradas, pessoas que estão ressecadas, pessoas que, quem sabe, estão destruídas pela vida, pessoas que, quem sabe, estão amassadas
por esse mundo. Pessoas, quem sabe, que perderam os seus sonhos, que perderam as suas expectativas, que perderam os seus projetos. Pessoas que talvez estavam ali, que a vida já não fazia mais sentido para ela. Pessoas que talvez estavam naquela sinagoga, meus irmãos, que talvez fosse o último encontro dela com aqueles religiosos, que talvez saindo dali ela tiraria a sua vida. Pessoas que estavam mirradas e destruídas pela vida. Mas observe que Jesus também, e o verso 2 vai mostrar para nós, Jesus não só vê gente mirrada, mas Jesus também vê gente cética e hipócrita. Observe comigo que o verso 2 vai dizer para nós que esses religiosos agora estavam na sinagoga, não para adorar a Deus, não para ouvir a palavra, mas para ver se Jesus faria o quê? Um milagre. Para ver se Jesus faria alguma coisa naquele lugar. Meus irmãos, dá para entender isso? O objetivo que eles estão na sinagoga não é para que Jesus faça um milagre e eles derem glória a Deus. Agradeçam a Deus porque existe um profeta no meio deles. Mas o objetivo de estar na sinagoga é para ver se Jesus faria algum milagre para eles fazerem o que com Jesus? Acusar Jesus. Enquanto Jesus olha e percebe toda aquela multidão que estava ali, o coração de Jesus foi tomado por dois sentimentos. O primeiro sentimento que ele carregava, que gerou no coração de Jesus, foi o sentimento de compaixão. De fato, existia naquela multidão pessoas que precisavam da graça dele. Pessoas que precisavam de um movimento da parte de Jesus. Pessoas que precisavam que Jesus fizesse alguma coisa pela vida delas naquele dia. Mas o coração de Jesus também, enquanto via aquela multidão, foi tomado de ira, de raiva, conforme a dureza do coração das pessoas que estavam ali. Meus irmãos, uma coisa, preste bem atenção aqui comigo. Uma coisa é você estar inconsciente do seu pecado. Você está inconsciente do seu erro. Mas outra coisa é você deliberadamente estar em pecado. E esse era o problema desses fariseus. Eles conscientemente estavam contra Jesus, gente. Eles já entendiam quem Jesus era. Mas eles decidiram no seu coração se opor contra Jesus. E Jesus fica irado por causa da dureza do coração deles. Preste bem atenção comigo. Quando nós vamos para Apocalipse, João no capítulo 1, enquanto ele escreve o livro do Apocalipse, ele tem uma visão na qual ele vê Jesus no meio dos 7 castiçais. E ali é uma representação da igreja, mostrando que Jesus está no meio da sua igreja. Quem crê que Jesus está passeando entre nós aqui, diga amém. E quando João começa a escrever as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, existe uma repetição, um estribilho, algo que se repete em todas as cartas. E esse algo é a seguinte frase: eu conheço. Eu conheço as suas obras. Eu conheço. 7 vezes Jesus repete, eu conheço. Se João diz para nós que Jesus está no meio da sua igreja e escreve que ele conhece a sua igreja, Jesus está andando entre nós aqui nessa noite e está dizendo para vocês, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço aquilo que está no profundo do seu coração. Eu conheço o que está no profundo da sua alma. Eu conheço como você entrou aqui nessa noite. Eu conheço que talvez você tenha derramado lágrimas no seu travesseiro. Eu conheço que talvez você entrou aqui nessa noite desistindo da sua vida.
Eu conheço que talvez você entrou aqui nesse lugar dizendo para você que seria o último culto que você viria. E Jesus quer demonstrar compaixão pela sua vida nessa noite. Ele quer demonstrar graça sobre a sua vida. Mas esse mesmo Jesus que quer demonstrar graça e compaixão, talvez ele olhe para alguns corações nessa noite e diga: por que você está endurecendo o seu coração? Por que você está querendo se rebelar contra mim? Por que você está querendo voltar atrás? Por que você continua caminhando na sua vida olhando para trás, para o seu passado? E por causa disso, o seu andar é difícil. Você tropeça no seu andar porque é difícil você caminhar para frente olhando para trás. Amoleça o seu coração para mim nessa noite. Deixa eu trabalhar no seu coração nessa noite. Mas, meus irmãos, o terceiro ponto da nossa reflexão é o valor de uma vida. E eu quero observar com vocês, em primeiro lugar, qual é o valor de uma vida para os religiosos da época de Jesus. E a primeira coisa que a gente observa é que esses religiosos davam mais valor aos rituais do que à vida humana. O primeiro episódio que nós vimos, os discípulos estavam comendo, gente, se alimentando, se sustentando por causa da jornada que eles tiveram de Jerusalém até chegar a Cafarnaum. E eles estavam mais preocupados que os discípulos estavam quebrando uma regra do que se alimentando. Mas no segundo episódio que nós lemos, existia um homem naquela sinagoga, gente, que estava com a sua mão direita, Lucas vai dar esse detalhe, mirrada, atrofiada. E eles estavam preocupados se Jesus traria um novo ânimo para aquele homem, traria novas esperanças para aquele homem, traria uma cura para aquele homem, porque eles estavam mais preocupados com rituais do que pela vida. O texto também mostra para nós que esses religiosos davam mais importância a um animal do que a um ser humano. Em Mateus, capítulo 12, verso 11 e 12, diz assim para nós: quem de vós, Jesus dizendo para eles, quem de vós, ou quem de vocês, será um homem que tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Está dando para entender? O que Jesus está dizendo para eles? Vocês são hipócritas. Porque se vocês tivessem uma ovelha e elas caíssem num buraco, num barranco, no dia de sábado, com certeza vocês tirariam ela de lá. Por que eu não posso curar esse homem em dia de sábado? Por que eu não posso transformar a vida dele num dia de sábado? Será que uma ovelha tem mais valor do que uma pessoa? Será que um rito tem mais valor do que uma vida? Mas agora olhe comigo para Jesus. Quanto vale uma vida para Jesus? E nós precisamos entender que uma vida vale para Jesus a própria vida dele. Quando nós olhamos para o verso 6 do capítulo 3, a partir do momento que Jesus faz aquele milagre, cura aquele homem, os líderes religiosos saem ali fazendo o que, gente? Olha aí na sua Bíblia. Tramando um plano para fazer o que com Jesus? Peraí. Tramando um plano para que Jesus seja glorificado lá em Jerusalém. Tramando um plano para que Jesus tenha vários seguidores. Fazendo um artifício para que Jesus seja louvado. Não, gente. Eles saem dali com o objetivo e com o propósito de tirar, matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quanto vale uma vida para Jesus? Vale a vida dele. Talvez você pense e entenda que você não dê importância.
que você não tem valor. Quantas pessoas já falaram várias coisas para você? Mas você precisa entender que o valor da sua vida é o sangue de Jesus. Ele verteu cada gota do seu sangue. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus por causa de cada um de nós que está presente aqui nessa noite. Ele sofreu as dores que nós deveríamos sofrer. Colocou-se sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, sobre os seus pés e sobre as suas mãos. Colocaram pregos. Colocaram Jesus por várias horas estendido, humilhado, sendo zombado, escorraçado. E tudo isso, sabe por quem? Por mim e por você. Porque esse é o valor de uma vida para Jesus. Mas quando olhamos para esse homem agora, Jesus olha para aquele homem e para que ele curasse aquele homem precisava dar 2 passos na sua vida. O primeiro passo que aquele homem deveria dar é vencer os seus complexos. Porque ele estava na sinagoga, provavelmente com a sua mão escondida. E Jesus olha para ele e diz assim: ei, você venha para o meio. Sai do anonimato. E deixa que as pessoas vejam o seu problema, a sua dificuldade e a sua deficiência. Você imagina para aquele homem que estava ali às escondidas, sair do seu lugar e no meio da sinagoga e mostrar o seu problema. Ensinando para nós uma lição. Se a gente quer ser curado e tratado por Jesus, a gente não pode esconder dele as nossas dificuldades. Se a gente quer ser ministrado por Jesus e ter uma nova vida ao lado dele, a gente não pode esconder os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas dificuldades. Mas devemos colocar isso diante de Jesus. Mas a segunda coisa que Jesus faz com aquele homem é levá-lo a exercitar a sua fé. Estenda a sua mão para que eu possa curá-lo. Aquele homem, meus irmãos, foi curado. Ele foi transformado por Jesus. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé. O que nós precisamos entender nessa noite é que esse Jesus que nós acabamos de observar aqui, ele não mudou. A palavra dele continua sendo a mesma. Talvez você entrou aqui nessa noite, preste bem atenção, igreja, como esse homem, mas você entrou aqui com o seu caráter mirrado, com o seu caráter encolhido, com o seu caráter arrasado pelos caminhos da vida que você tem pegado. Talvez você entrou aqui nessa noite com a sua vida emocional amassada. Talvez passaram um rolo compressor sobre a sua vida emocional. Talvez você entrou aqui, assim como aquele homem, com seus relacionamentos ressecados, mirrados. Talvez você entrou aqui e o seu casamento perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo. Talvez você perdeu todas essas coisas pelo caminho. Mas o que eu tenho para dizer para vocês nessa noite, Jesus está aqui entre nós. E aquilo que é morto, ele pode dar vida. E aquilo que é ressecado, ele pode uma vez mais restaurar. Mas saiam daqui entendendo uma coisa só de todo esse sermão. Só Jesus pode fazer isso por você, e não a religião. Porque uma vida tem um grande valor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por essa ministração
ao nosso coração. Talvez muitas pessoas, ó Deus, entraram aqui nessa noite, assim como esse homem, Deus, com a sua vida mirrada, com a sua vida encolhida, murcha, sem vida, sem graça, sem sabor. Talvez entrou pessoas aqui nessa noite, Deus, amassados pela vida. E nós te damos graça, Deus, porque elas de fato entraram aqui, o Senhor está nesse lugar, Deus. Pai Santo, traga cura nessa noite, Deus. Traga restauração nessa noite. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, completamente diferentes. Sabendo, ó Deus, que talvez a gente não tenha valor para os nossos familiares. A gente não tenha valor, Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Mas saímos daqui entendendo nessa noite que a nossa vida tem valor para Jesus Cristo, que morreu por nós em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Continue ministrando aos nossos corações. É o que nós te pedimos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém.